Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência. Hoje nós vamos fazer um resumão, de um grande aulão que nós fizemos sobre o estudo da crase, Como eu falei para vocês, eu resolvi fazer não somente com este assunto, mas de aulas anteriores. Então você vai encontrar no nosso canal, um grande aulão com a resolução de várias questões e, sobretudo, os mínimos detalhes dos assuntos crase, orações subordinadas e substantivas, classificação dos substantivos, uso do porquê, uso de mal com o mal com L, e outros assuntos, certo? Então, a nossa proposta é sempre fazer isso, um grande aulão com a riqueza máxima de informações, resolução de atividade e depois um aulão com alguns detalhes muito mais do ponto de vista de macete, certo? Para aqueles que têm o tempo muito corrido e quer aprender de uma forma mais prática, mais objetiva. Então, o propósito dessas aulas mais curtas é justamente isso, Para você que quer logo o, né, me diz assim, nós diríamos no interior, com o olho no buraco da cobra, certo? Ou seja, você quer logo ver, estar próximo para ver por onde a cobra passa. É um ditado popular, não sei se vocês conhecem, mas essa é a ideia, de você ser objetivo, estar próximo do seu inimigo. No caso, o inimigo aqui muitas vezes é o conteúdo. Então, quanto mais tempo eu ganhar em relação a detalhes de informações, melhor. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, aqueles que buscarem realmente mais detalhes, mais entendimento, eu oriento para que vejam o aulão, certo? Está no nosso canal, então vocês vão ver lá pela questão, inclusive, do tempo. Sem muita enrolação, vamos lá. Sobre o uso da crase. O que é que a gente precisamos entender de fato? É a união ou fusão da preposição a, certo? A preposição a, mais o artigo definido, certo? Com o artigo definido a. Então, você olha assim, sem muita enrolação, você vai ter sempre uma palavra anterior, que pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, um advérbio que peça, após ele, uma preposição. Olha só para esse verbo uir, que é um verbo anômalo. Anômalo porque muda a estrutura do seu radical. Se vocês quiserem ver mais detalhes, veja lá sobre classificação do verbo. Eu coloquei já tanto o resumão quanto o aulão, rico de detalhes. Então, veja só, o verbo ir, que está aí na forma fui. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Vai a, preposição. No caso, fui a. Foi a algum lugar, certo? Esse a é preposição. Observe que eu fiz questão de colocar, porque antigamente, pessoal, num português mais arcaico, sem muitas regras, as pessoas, sobretudo em Portugal, falavam assim, Fui a feira. Parecia um pouco gago, Foi a feira. Então, o que é que os gramáticos e os estudiosos fizeram, Criaram esse fenômeno chamado crase, certo? Esse fenômeno chamado crase, que é justamente essa união entre preposição a mais o artigo definido a, certo? Preposição a mais o artigo definido. O artigo definido vem da palavra feminina. Então, para que se haja crase, a palavra anterior precisa pedir uma preposição e a palavra posterior precisa ser feminina, porque toda palavra feminina pede artigo a. Então, esse fenômeno aqui, que era dito no português arcaico, juntou-se, fez uma soma, fez uma aglutinação, certo? Uma fusão e ficou dessa forma. Observe que nessa forma aqui, esses ais se fundiram, se uniram e foi acrescentado a ele um acento chamado grave, certo? Nós em português temos o acento circunflexo, o acento agudo, que é virado para a direita, e o acento grave, que é esse aqui, fui à feira, virado para a esquerda. Então, você tem aí, fui à feira. Na sua mente, você tem que visualizar essa frase do meio. Quem foi a algum lugar. A, preposição, certo? E o a, artigo por conta da palavra feminina.
Então, A mais A, crase A. Está aí o nosso assunto, resumidíssimo, certo, pessoal? Em português, nós chamamos esse A aqui, né, vindo de um termo regente, ou seja, aquele que coordena, né? E esse aqui nós chamamos de termo regido, né? É a palavra que depende do termo regido. Só que é preciso, para que haja a presença do acento grave, esse A preposição mais esse A artigo. A mais A, crase A. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer seus comentários, porque você é muito bem-vindo. Vamos fazer uma verdadeira falange, né, de seguidores do conhecimento, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal.